Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Glória a Deus, vamos então para a palavra do Senhor. Falei tudo, está tudo certo? Então vamos lá. Você cutuca a pessoa do seu lado assim, diga assim para ela: você sabe a diferença de ver e experimentar? Deixa eu falar algo para você. Eu queria que você prestasse bastante atenção, quero ser breve, temos a ceia ainda. Quantos estavam aqui esse final de semana que passou? Esses dias que nós tivemos aqui. Irmãos, quando Deus vem de uma forma como Ele tem vindo sobre nós, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, porque Deus vem não só da forma boa, Deus vem de todas as formas. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, Ele disciplina ao filho a quem ama, correto? Então até a disciplina de Deus é amor. Até quando Deus te para numa situação que você esperneia e diz: é Deus dizendo assim: calma aí, eu estou cuidando de ti. Eu estava falando com o Valdeir hoje de manhã, é mais ou menos assim. Você que é pai, né, que tem esse privilégio, né, e aqueles que não têm vão ter em nome de Jesus. Entenda bem, quando você diz para o seu filho assim, ó, não pega nessa tomada, e ele vai e pega, uma vez, segunda vez, na terceira vez você tem que disciplinar ele. Porque existe uma rebeldia mansa na criança que pega até os adultos hoje em dia. Deus fala uma coisa para ti, ó, vou dar um exemplo aqui está teu sonho. O teu sonho, presta atenção, o teu sonho, eu falei, não de Deus. Está aqui o teu sonho. E Deus pega e diz assim, ó, esse é o meu sonho que eu tenho para ti, mas só que está aqui. Uma pessoa cheia de alma, cheia de coisas, o que ela vai fazer? Ela vai querer o sonho dela. Porque os sonhos de Deus para nós é totalmente o contrário do nosso, até a forma de analisar. Deus pega uma pessoa de um lado e leva para o outro lado, e quando você menos vê, aconteceu aquilo. Porque a Bíblia diz o seguinte, o que diz lá em Salmo 37, versículo 4? Agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos, mas primeiro agradar-se do Senhor é cumprir o que a Bíblia diz, é andar em sujeição. Então se, por exemplo, você quer ganhar aí 20 mil reais por mês, quem quer ganhar? Diga glória a Deus. Vamos trabalhar. Deus dá, mas no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Por que adianta você ganhar 20 mil se você não administra nem 200 reais? Tem todo um contexto que Deus não dá para nós aquilo que a gente não sabe administrar. Então, a rebeldia mansa que eu falo é quando Deus está dizendo assim para nós assim, ó, olha para o meu sonho, e você está assim, sim Senhor, o teu sonho é lindo, Pai, olha só, como se a gente enganasse Deus. Deus, tu és maravilhoso, Senhor. E onde é que está a tua mão? Está no teu sonho. Essa é a rebeldia mansa que desde pequeno nós temos. Então quando Deus começa a trabalhar no nosso coração e Ele começa a sinalizar o agir daquilo que Ele quer e tudo mais, e agora trazendo para a igreja, é muito importante a gente analisar o que está acontecendo. Por isso o ver e o experimentar. O ver, quando se fala sobre ver, a gente precisa entender que é aquela posição de contemplar de longe. O ver é aquela história assim, de por exemplo, nossa, que coisa bonita, olha os céus, olha isso, olha aquilo outro, olha só que bonito, olha que... É sempre essa atitude distante do ponto. É como se a gente não tivesse, ou não queresse se envolver com aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, assim, ó, as mulheres aí, as mulheres gostam de ver roupa, não é isso? Nem sempre tem o dinheiro para comprar aquilo que quer, então elas gostam de ir ver, a maioria delas, algumas não. Elas gostam de ver sapato, elas gostam disso. Os homens, pelo menos homem, né, que eu estou querendo dizer assim, macho, que desde pequeno aprendeu com carro, brincar, né, gosta de ver carro. Uma das coisas que eu aprendi, que dá uma baixada na adrenalina para mim, é ir ver carro. Gosto de ver caminhonete, eu gosto de ver carro, tá entendendo? Gosto de ver, eu ia dizer uma coisa, mas não vou falar, porque não tem que cuidar com o que fala, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas para mim, sabe, eu queria botar uns tambor de diesel em cima da caminhonete, aí vocês entenderam o que eu gosto, né?
Mas um dia a gente tem que preservar, né? Mas enfim, tudo pelo ver. Você vê, você acha legal, você acha bonito, né? Só que existe um ambiente para o cristão, diga assim comigo, existe um ambiente para o cristão que não é só ver, ele precisa experimentar. E aqui é um perigo, porque quando a gente fala de ver, a gente fala muitas coisas que nos coloca nesse lugar de ver. Diga assim comigo, uma delas é a religiosidade. Deus está fazendo, Deus está movendo, sabe? Você está vendo vidas sendo transformadas. Só que Deus, irmãos, Ele trabalha, lembra que eu falei que o sonho dele é diferente do nosso? A gente sonha tem os nossos planos, a Bíblia diz isso, mas o Deus é outro. Mas se a gente entra num ambiente de religiosidade, quando Deus começa a realizar o sonho na vida de alguém, a gente entra num ambiente de julgamento. Eu acho que não é Deus, hein? Acho que não é Deus. Não, porque se fosse Deus, Deus fazia assim, aí vem aquela lista, né, da justiça própria. E Deus fez, irmãos. Vou dar um exemplo para você, essa mulher samaritana que nós cantamos essa canção. Quantos foram edificados por essa letra, pela palavra, amém? Pelos olhos normais e naturais, essa mulher não tinha nem... Jesus não podia nem encostar, eu vou dizer assim, num raio de 10 metros, pela religiosidade da época. Só que o que aconteceu? Aquela mulher saiu dali e ganhou uma cidade para Jesus. Então nós precisamos entender o que a gente tem visto nesses dias e a decisão de experimentar coisas novas. O que eu quero dizer com isso? Esse final de semana nós tivemos aqui, irmãos, o ofício real do que é um profeta. O ofício real do que é um profeta. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? O ofício real de um profeta. Ele não sabia de absolutamente nada. Eu conheço, eu sei. Se você quiser depois ver no YouTube, está lá as pregações. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, a gente é muito fácil quando os profetas vêm, ou quando existe um profeta, seja qual for a situação. Eu gosto daquele texto de Jeremias, em que o Senhor diz assim, ó, eu vou tirar você de Jerusalém e vou levar para a Babilônia. Para vocês aprenderem 70 anos lá. E ele diz o seguinte, ó, preste bem atenção, não escute os adivinhos, não escute os falsos profetas, lá, depois você medita em casa. Só faz o que eu mando, chega lá, constrói casa, planta, vai dar tudo certo, eu vou lá, mas fica tranquilo, porque eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Então, a gente vive um tempo como igreja muito fino raciocínio para entender, sabe, aonde Deus quer nos levar. Diga assim, Deus quer que eu experimente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E só entende, só experimenta disso quem quebra dentro de si alguns paradigmas, como eu acabei de falar da religiosidade. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Tiago 1, do versículo 2 ao 4. Olha isso aqui. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Versículo 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, diga assim comigo, perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Quando o Tiago está ministrando isso aqui à igreja, aos irmãos, ele está falando sobre esse ambiente que eu e você precisamos entender, que as nossas religiosidades, eu não estou falando da religião, estou falando da religiosidade, eu estou falando de um ambiente onde você, por exemplo, não aceita que está acontecendo muitas coisas, você não conota, ou seja, não dá crédito ao cuidado de Deus, você não vê que o que você está passando tem a ver com as suas escolhas. Você não vê que, por exemplo, assim, as suas decisões, muitas vezes fora do propósito de Deus, traz consequências. E aí você se esconde atrás dentro de um ambiente de uma falsa religiosidade. Você se esconde, é muito fácil, irmãos. Olha, quando Deus fez a terra, ou seja, quando Ele começou lá no Gênesis, que Ele pairava sobre a face da terra, o que acontece? Haja luz, houve luz. Ele fez toda a terra, fez tudo bonitinho,
como, meu Deus do céu. Preste bem atenção. Ele pegou, então fez, diga assim, ele fez Adão. E colocou Adão no melhor lugar que ele criou na terra. Ele fez, Adão, fica aqui. A única coisa que eu quero para você, Adão, é o seguinte: não toca nessa árvore que está no centro do Éden, aqui, ó. Não toca nela, tá? O resto tudo é seu. Adão, então, não, beleza, Deus, tranquilo. Uma parte que me chama a atenção: não foi Deus, não foi não foi Adão que pediu para Deus uma mulher. A Bíblia diz que é o seguinte: viu Deus que o homem era só, falheis uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é isso? Você não vê Adão dizendo assim: oh, Deus, eu preciso de uma mulher, preciso de alguma coisa. Não, ele disse assim: não, eu vou fazer. E fez. Só que o interessante é que Adão tinha, diga assim comigo, Adão era completo. Tinha tudo. Mas quando apareceu a mulher na vida dele, ela então foi induzida pela concupiscência dos olhos, diga assim comigo, janela da alma. O que aconteceu? Ela comeu do fruto, você sabe a história. E naquele ambiente de decisão que Adão pegou e comeu, e Deus falou com ele, agora abre um parênteses aqui. Se Adão tivesse agido diferente, diz assim: pois é, Deus, ela comeu, o Senhor me deu ela e ela comeu, e agora o que a gente faz? Fecha parênteses. Será que Deus não ia, sei lá, ô Adão, ô Eva, vem cá, eu vou te tratar de forma diferente, vamos fazer tal coisa? Eu estou suponhando. Você está entendendo? Estou fazendo uma forma alegórica do texto para você entender. Não estou dizendo que isso está na palavra e nem tampouco isso é uma verdade. Estou pensando. Deus, o que Deus iria fazer? Só que Adão pegou e disse assim: ó, não, Deus, ó, é o seguinte, foi a mulher que tu me deu aí, ó. Foi ela. Diga assim comigo: desde que o mundo, é muito fácil transferir culpa. Eu aprendi isso lá no método com o Rafael. Faz assim, ó. Aperta até doer. Aperta até doer aí, vai lá. Até doer. Doeu? Tá doendo ou não? Pois é, cada um tem a barriga que merece. Se você tem um tanquinho, não dói, né? Você pega a pele, né? Agora eu aqui. Precisamos entender que Deus quer que a gente experimente coisas. Então a nossa religiosidade não vai levar a lugar nenhum. Quando o Tiago está dizendo isso aqui, irmãos, ele fala de perseverança. Sabe o que é perseverança? Com integridade, é ser verdadeiro. É ser inteiro diante das situações. O que você está passando hoje tem culpa sua? Bate no peito e diga assim: não, eu reconheço que eu errei. Deus, eu clamo pela tua misericórdia. Não é banco que vai te dar limite novo, sabe? Não é empresa, outra, não vai fazer nada disso. É Deus, eu preciso experimentar do teu milagre. Eu preciso experimentar das tuas mãos. Eu preciso experimentar do teu cuidado. Deus, agora é a hora. Eu fiz do meu jeito até aqui, olha onde eu cheguei. Então agora eu me rendo. Foi assim com todas as coisas que Deus quis tratar com o homem. De Gênesis a Apocalipse, Deus é um Deus que quer ser pai de um povo que não quer ser filho. Eu acabei de citar a Babilônia, onde Deus permitiu que eles voltassem para lá, para que eles aprendessem e entendessem o que é o propósito de Deus. E assim é Deus. Então imagina só, Deus tirou o povo do Egito, disse de uma terra que mana leite e mel, mostrou para eles todo o caminho. A Bíblia diz que Deus cuidava com roupa, com comida, com sombra, com frio, com o que precisasse. E o povo andava assim: mas eu preferia as batatas, eu preferia a cebola do Egito, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Murmuração para tudo. Diga assim comigo: Deus quer que eu experimente do melhor dessa terra. E eu não estou falando de um ambiente de prosperidade, sabe, de uma doutrina, de uma teologia, não é disso. Eu estou falando de se posicionar. Irmãos, riqueza está atrelado ao que você consegue se desprender para Deus. Quando Deus perguntou para Salomão assim: Salomão, e aí, o que tu quer? Não quero riqueza, eu quero sabedoria. Cuida como você está diante de Deus. Deus, eu quero tanto para me fazer. Irmãos, nunca vai ter algo. Entenda que Deus se move pela motivação do teu coração. Por que você quer fazer? Para que você quer fazer? Qual a intenção do teu coração? Em tudo isso, Deus se move nesse lugar de analisar pedacinho por pedacinho. Quem crê nisso, diga amém. Uma pessoa religiosa, irmãos, ela perde o sentido de graça e misericórdia. Para mim, a maior definição de um religioso é isso: ele não faz, ele está todo errado,
Ele acha que ele é o bonzão de tudo e perde o sentido daquilo que alcançou a vida dele. Tem um histórico totalmente errado, mas agora, como ele tem Jesus, ele pode tudo. Então agora eu tenho uma autoridade, tá, mas e o que tu era antes? Ou o que tu não conseguiu resolver ainda, que está ali pendente, tu acha que isso te dá condição de julgar as outras pessoas? Porque o religioso era assim. A religiosidade cega as pessoas no ambiente de graça e misericórdia, que elas não experimentam disso. Porque eu digo uma coisa para vocês, irmãos, só entende de misericórdia e de graça quem precisou dela um dia. Quem nunca precisou disso, cuida. Porque da maneira que julgares, serás julgado. Eu só vou experimentar do agir de Deus se eu tiver o coração alinhado com Ele. E aí, quando eu vou fazer um negócio desse, irmãos, olha o nível que Jesus elevou a régua. Olha o nível que Jesus elevou. Eu não estou dizendo de ser cúmplice do que é errado, jamais. Entenda isso, não é isso que eu estou falando. O que é errado, o que é princípio, o que é quebra de princípio, é a mesma coisa. Mas eu estou falando de um olhar de misericórdia e graça. E sabe por que muitas vezes nós não experimentamos o favor de Deus, de experimentar um casamento saudável, sabe, as finanças saudáveis, seja tudo que nós colocamos nas mãos, porque a gente não tem graça e misericórdia. Nós precisamos entender, sair de um ambiente, porque o religioso, ou seja, a religiosidade leva a pessoa para um lugar onde ela mesma se sabota. A religiosidade te leva num lugar de sabotagem com você. Deus está querendo fazer na tua vida, Deus está querendo mover algo para você, sabe, Deus quer te constranger com o seu amor, você diz assim, não, eu já sei, eu não mereço, porque eu estou errado, porque isso, irmãos, diga assim, a graça dele me alcançou. Mas a religiosidade te leva para um lugar que você não aceita ser cuidado. Você já viu aquelas pessoas que não sabem receber um presente? Você não a pessoa vai pagar uma conta, não, deixa aqui. Não sabe receber. Sabe o que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Religiosidade. Porque um dia você entendeu que só você tinha que fazer. A religiosidade tira a razão, ela tira o ambiente natural, ela tira a graça e a misericórdia dos olhos. Porque ela entra para um nível de justiça própria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? E Deus quer que você experimente do favor dele. Irmãos, como é precioso ser surpreendido por Deus. Como é precioso, irmão, ser surpreendido pelo favor, pela graça de Deus. Sabe, você só pensar e Deus chegar e dizer assim, ó, toma aqui, melhor ainda do que você pensou. É extraordinário, irmão. Isso sim é experimentar do favor de Deus. Quando você está pedindo para Deus, Deus, eu quero esse álcool em gel aqui, e daqui a pouco Deus te dá, não, peraí, tu vai ter um álcool em gel, só que é de espuma. É algo melhor ainda. É o sprayzinho, esse negócio ficar melado na mão, não, é coisa melhor ainda. Diga assim comigo, quem experimenta, sempre tem o melhor de Deus. Sempre. Irmãos, eu aprendi muitas coisas na vida, e uma delas é ser um pouquinho menos ansioso, que eu ainda não venci isso, eu sou um pouco ansioso. Mas quando eu dirigia antes, eu ia, por exemplo, assim, lá no arque aqui da loja 3. E, por incrível que pareça, eu não tinha paciência para chegar com o carro até lá para estacionar, porque na minha cabeça não ia ter vaga lá. E eu chegava aqui, eu já estacionava o carro bem aqui na frente do Anitta Garibaldi, do Casarão Garibaldi aqui. E andando, achando que estava tudo certo. Guardei um lugar. Aí um dia alguém me chamou a orelha e falou assim, cara, tu não crê que Deus é tão poderoso na tua vida que não vai guardar uma vaga para ti? A partir desse dia caiu uma chave dentro de mim, como diz o outro. Irmãos, nunca mais eu fiquei agoniado para achar lugar. Sabe por quê? Porque eu só peço, onde é que está minha vaga? Ah, está aqui. Você acha que isso é coisa boba? Mas isso é experimentar do cuidado e favor de Deus. Sabe, você pensar, rapaz, eu quero comer um feijão, daqui a pouco alguém liga, e aí, o feijão, está aqui, ó. Chega lá, tem charque, tem tudo. Diga assim comigo, Deus surpreende seus filhos. Isso é experimentar. Outra coisa também que atrapalha muito, irmãos. Abre comigo, por favor, também em Tiago, só que agora do versículo 5 ao 8. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será
concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 7. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Versículo 8. Uma vez que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Diga-se comigo, inconstância. Não deixa eu experimentar do cuidado de Deus. Sabe o que quer dizer aqui, irmãos? Resolvi meu problema, então não preciso de mais de Deus. Eu recebi uma bênção de Deus. Fui curado. Lembra dos 9 leprosos lá? Lembra que 9 foram embora? Um ficou e agradeceu, e aquele que ficou e agradeceu foi salvo. Sabe o que me impede de experimentar e só ficar no ambiente de ver as coisas acontecendo? É quando eu não tenho uma atitude constante de dependência do Senhor. O cristão não pode se mover pelo momento. Entenda, tudo que eu e você estamos passando, seja qual for o nosso coração, tem que estar sempre no Senhor. As nossas atitudes têm que ser como ao Senhor. O nosso falar tem que ser como ao Senhor. O nosso proceder tem que ser como ao Senhor. Eu costumo dizer, essa semana agora está todo mundo ansioso, né? Vai cair o pagamento. 15 dias de alegria. Maravilha. Tem gente que dá 24 horas só, porque está tão seco, sumiu. Chega e faz aquele barulho assim, ó. Mas a verdade é que muitas vezes, irmão, nós nos movemos por causa do nosso bolso cheio. E a gente não experimenta do cuidado e do favor de Deus. De manhã eu estava falando com o pastor Álvaro ali, e eu perguntei assim, pastor Álvaro, o que é viver milagres? Ali na sala. Ele falou assim, viver milagres é o que a gente vive. O que é viver milagres? É acordar todo dia sabendo que se não for Deus que cuida da gente, quem vai ser? Entenda o que eu quero dizer nessa manhã para você. Pare e pensa, o que você tem experimentado na sua vida esse tempo todo? Só o que você faz com as suas mãos ou o cuidado de Deus? Pastor, mas olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, o meu casamento é um sinal de que Deus está comigo, porque eu tenho experimentado grandes coisas. Amém? Mas e as outras áreas? Por que não? Diga-se comigo, Deus age em tudo na minha vida. Esse é o sentido da prosperidade. O que a Bíblia diz é não ter falta de nada em lugar nenhum na nossa vida. Então, aqui, eu falei para você, pessoas que, por serem inconstantes, elas não conseguem vencer o processo, ou seja, o ciclo da coisa, ela não consegue comer nem daquilo que ela fez, nem daquilo que ela entendeu, da revelação, sabe? Daquele momento, por exemplo, assim, eu fui para um retiro, meu Deus, o retiro foi extraordinário, moveu meu coração. Esse final de semana, Deus falou comigo, foi uma coisa extraordinária, mas agora, domingo de manhã, tá bem que podia ser que nem domingo passado, né? Eu não sei se você percebeu, mas Deus deu uma chacoalhada em muita coisa aqui na igreja. E eu creio que abriu algo extraordinário. Mas diga assim para o seu irmão, nós vamos continuar com a nossa toada. Porque é assim que Deus faz. Nós nem vamos correr demais, nem vamos ficar para trás, nós vamos andando passo a passo. Porque sabe uma coisa, irmãos? Quem faz é Deus. Quem move é Deus. O resultado quem dá é Deus. Quem cria e faz é Deus. E assim vai ser em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero falar para você das pessoas que têm esse entendimento, essa verdade no seu coração, de que é experimentar de fato. A primeira delas é o seguinte, elas vivem uma vida sedenta. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Quantos têm buscado a Deus de uma forma extraordinária nesses dias? Pastor, mas eu não estou conseguindo. Então veja o método, a forma, como você está chegando diante de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus ele se compadece de um coração quebrantado e contrito. Mãos limpas, coração puro. Lembra da canção? Tudo que eu quero está em tua presença. Como você está chegando diante de Deus? Você só tem pedido? E agradecido, pelo menos pelo o ar que eu respiro. Qual é o nível de entrega que você tem diante de Deus? O que você precisa, se relacionar mais com Deus? Qual é o ambiente que você está gerando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na faculdade? É sobre isso. Uma pessoa que experimente, ela tem uma fome, ela tem uma sede, ela não age de forma errada. Ela busca no Senhor o quê? Pela palavra, uma direção. Como é que eu tenho que me mover nesse ambiente? Assim, a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros se estabelece a sabedoria. Você é uma pessoa que pergunta a pessoas confiáveis? Você é uma pessoa que se direciona para quem pode de fato resolver? Quinta-feira agora eu trouxe uma palavra sobre oh meu Deus, do caos à prosperidade, está lá também no YouTube. Você vai ver aquela viúva que chegou com Eliseu e disse assim, está chegando o credor lá em casa da dívida do meu marido e ele vai pegar meus 2 filhos para pagar a dívida. E o profeta pegou e disse assim, não, faz o seguinte, volta para tua casa, o que você tem lá? Eu tenho uma vasilha, então volta para tua casa, fecha as janelas, fecha a porta e começa a deitar azeite nas botijas. Quando você pergunta para a pessoa certa, ela vai te dar a direção certa. Quando você conversa com homem e mulher de Deus, o milagre acontece, porque é aí que é a diferença. Você quer ver milagre nas coisas que você tem dificuldade? Sujeite-se o que a palavra de Deus diz. O que é que diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tudo tem sujeição, você está entendendo? Não é procurar alguém que vai alimentar as tuas feridas, alguém que vai dizer que tipo assim, poxa, sabe, não é nesse sentido, é no sentido de direção. O que você está fazendo de errado? Então você faz isso que é certo, e aí você vê o milagre. Então uma pessoa que experimenta, ela medita nesse ambiente das escrituras, e o que ela faz, reflete no dia a dia como um fruto. É uma coisa que muda o jeito de agir, ela muda o jeito de falar, ela muda o jeito de pensar. Por isso que eu não entendo as pessoas que têm mais de 100 anos dentro da igreja, tiveram um encontro, sabe, a experiência talvez, seja lá, não é possível que em algum momento da vida dela como cristã, não tocou ela num profundo em que a sua fala é diferente. A Bíblia diz que dentro de nós há uma fonte, e que não pode jorrar de dentro dessa fonte aqui água amarga, ou salobra, ou como entender, ou água doce, não pode, ela tem que ter uma fala diferente. As pessoas que estão em nossa volta, elas têm que entender que nós temos Cristo em nós. Então não é como eu falo, mas é porque pastor, o meu ambiente meu irmão, você quer um ambiente mais podre na Bíblia do que Daniel teve que enfrentar? Daniel foi para Babilônia, irmão. Babilônia. E lá ele se posicionou de tal forma que aquela Babilônia passou a ser dele. A Bíblia diz que é a Babilônia de Daniel. Então da sua boca, dentro de você não pode, não pastor, porque é o seguinte, eu tenho que agir, porque Paulo diz que isso, aquele irmão, pelo amor de Deus. Não compara, sabe, a vida de Paulo, que olha os frutos que Paulo tem. Porque no fringir dos ovos, no final da nossa carreira, sabe o que vai contar? São os frutos. Eu me fiz desse jeito porque eu ganhei. Irmão, mas e o fruto? E detalhe, não são qualquer fruto, são frutos que permaneçam. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que quando eu medito sobre as Escrituras, eu me torno uma pessoa vigilante. Diga assim comigo, vigilante. Irmãos, eu posso até pensar em falar, mas o Espírito Santo diz, cala a boca. Do jeito que eu ia falar, de repente eu falo de outra forma que até eu me assusto. Rapaz, não é eu. Quantos já passaram por uma experiência assim, que você ia pegar e bater de frente com uma pessoa? Não, porque agora ela vai ver. Agora ela vai ver como é que se trata. Ela vai ver como é que se faz. Quando você chega lá, então, eu te amo de uma forma tão extraordinária. Aí o amor faz o quê? Constrange. Sabe o que é isso? Meditar sobre a palavra.
As nossas razões, as nossas convicções, muda tudo, irmão. Muda tudo. Porque a gente entra num ambiente, sabe, de que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus nunca bateu de frente, irmãos, afrontando as pessoas. Ele sempre quebrou todo mundo com argumentos e princípios. Argumentos e princípios básicos. E sabe qual era a base que todo mundo ouvia? E era isso que irritava os religiosos? Porque ele tinha amor. Amor. Irmãos, imagina lá a prostituta, já esperando as pedradas. De repente ele aparece no meio e diz assim, ó, beleza, mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Já parou para analisar isso aí, irmão? A cena, todo mundo jogando as pedras no chão. Ele falou uma coisa aí que agora pegou, né? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Meu desejo é que você experimente o melhor de Deus nesses dias. Mas seja uma pessoa que medite sobre a palavra. Deixe o Espírito envolver seu coração. Quando a alma começa a levar você para um lugar de razão, você pega e diz assim, Senhor, Deus, eu não posso me amoldar a esse século, mas eu tenho que transformar ele pela renovação da nossa mente. Porque, Senhor, eu sei que se eu for contra tudo isso, aí sim, na verdade, eu vou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E para terminar, eu queria que você ficasse de pé. Jeremias 33:3. Queria chamar os irmãos que vão servir a ceia, pode vir aqui, grupo de louvor. Deus surpreende os seus filhos, irmãos. Deus surpreende seus filhos. Aleluia, Ele está aqui nessa manhã. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha aqui para mim. É clamar a quem, irmão? Conhecer de qual fonte? Entender de quem? Vamos ler junto? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. As pessoas que experimentam, elas vivem milagres. Elas vivem milagres. Pastor, mas eu não sei qual é o milagre que eu tenho que viver. Irmãos, aí é o Espírito Santo que te direciona. Aí não é homem. Ele vai te guiar a toda a verdade. Eu sei que eu estou falando coisas aqui para pessoas que precisam experimentar de Deus. Irmãos, há um banquete. Há um lugar onde tem todos os manjares que você puder imaginar da face da terra. Mas sabe o que acontece? Pela nossa religiosidade, pela nossa inconstância, falta de conhecimento, a gente enche a barriga de bolacha seca. E quando chega na frente do banquete, a gente não tem fome. Porque a gente se encheu daquilo que Deus não queria. Irmãos, eu não sei o que você tem passado, mas para pensar. Se você é uma pessoa que só tem visto, de longe, contemplando a bênção na vida das pessoas, ou você é uma pessoa que está aqui, ó, Senhor, eu quero experimentar. Senhor, quando vai chegar a minha vez? Senhor, sabe, eu quero ver tudo multiplicando. Senhor, eu quero ver paz dentro da minha casa. Sabe, eu quero ter o amor dos meus filhos pleno. Sabe, eu quero ter, as coisas acontecendo. Sabe, eu quero ver, a minha sombra. Senhor, eu quero ter intimidade. Eu quero acordar todo dia de manhã. Abrir meus olhos e ver a tua beleza, contemplar o teu cuidado.